por mais que se diga, o assunto nunca se esgota, né? Oração é o nosso combustível, é a nossa âncora da fé, né? E a gente sempre, quando pensa em oração, a primeira coisa que vem na nossa mente é pedir. E oração é muito mais do que isso, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre alguns benefícios da oração. O que a oração proporciona para cada um de nós, o que ela traz para as nossas vidas, o que ela contribui para a nossa maturidade espiritual e para o nosso dia a dia, né? A gente vive de oração, precisa orar, e sem oração nós não somos nada. Alguém já disse que pouca oração, pouco poder, né? Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Nós vamos trabalhar então um pouquinho alguns textos bíblicos para trazer um pouquinho sobre os benefícios da oração. Eu enumerei aqui apenas 3. Tem muito mais, né? A Bíblia está cheia de assuntos sobre oração, de conselhos e de benefícios. Mas eu enumerei 3 os benefícios da oração que eu queria compartilhar nessa noite. O primeiro benefício da oração é estreitar o nosso relacionamento com Deus. E na realidade eu acredito que esse primeiro benefício, ele não é apenas um benefício, mas eu acredito que é a essência da oração. A oração é muito mais do que pedir, mas é estreitar o nosso relacionamento com Deus. Oração diz respeito a relacionamento. Um tempo na minha igreja eu fiz um projeto que chamava-se DDD. Naquele período que estavam mudando, né, as operadoras de telefonia, que falavam lá, faz um 30, né, faz um 15. E eu cheguei na igreja dizendo, nós vamos fazer um 30 aqui, né? 30 minutos de oração. Vamos fazer um DDD, diálogo diário com Deus. Oração é isso, é um diálogo diário com Deus. E o primeiro texto que eu gostaria de trabalhar, a gente não vai ler todo, né? Mas é a oração de Abraão, gente. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 18, nós vemos a oração do grande herói da fé chamado Abraão, que é chamado o pai da fé, aquele homem que Deus usa e conversa com ele. E eu gosto tanto desse texto quando ele está intercedendo por Sodoma e Gomorra. Mas o interessante que eu gosto de ver aqui no versículo 17, né? Gênesis 18, o versículo 16 diz o seguinte: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Na realidade, esses homens eram anjos, né? Agora, veja o que diz o versículo 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Porque por Abraão será o pai de uma grande nação poderosa, e por meio deles todas as nações serão abençoadas. E o versículo 33 diz o seguinte: tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Olha que texto interessante. Quando a gente pensa em oração, nós pensamos em nós nos dirigirmos a Deus. Agora esse texto foi Deus que chamou Abraão para conversar. Deus que chamou Abraão para orar. Porque o versículo 33 fala: tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. É Deus que estava falando com Abraão. Deus que deu a iniciativa, foi Deus que chamou Abraão para esse diálogo. E no meio desse diálogo, eu acho interessante esse versículo 17. Deus chega assim para os anjos e fala assim: olha, eu vou esconder o que eu vou fazer para Abraão? Não vou esconder. Eu preciso falar para ele. Quando a gente lê o Salmo 25:14, eu gosto desse Salmo. O Salmo diz o seguinte: o segredo a intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele fará conhecer os seus mistérios. Então, Deus deseja ter intimidade conosco. E, através dessa intimidade, Ele tem prazer em compartilhar conosco aquilo que Ele quer fazer. Deus estava aborrecido com a cidade, as duas províncias de Sodoma e Gomorra. E Ele, como soberano, poderia destruí-la como Ele fez.
onde ele não precisava dar satisfação para ninguém, mas ele chama Abraão e conta para Abraão o que iria acontecer, porque Deus sabia que lá naquela cidade tinha lá o sobrinho de Abraão, Ló, e Deus queria conversar com ele e contar o que ele queria fazer. Olha que coisa bonita, gente. Nós servimos um Deus que tem prazer em compartilhar conosco aquilo que ele quer fazer, mesmo na sua soberania. Mesmo esse Deus, que o trovão e o mar se rende diante dele, com esse poder, com essa majestade, mas ele quer desfrutar conosco momentos de intimidade. E eu acredito que essa particularidade é a essência da oração. As outras coisas vêm depois, mas o benefício maior, a essência da oração é essa intimidade, esse diálogo, esse relacionamento com Deus. Lá no Éden não tinha igreja, e Adão não precisava pedir nada para Deus, tinha tudo para ele. Mas a Bíblia fala que na virada do dia Deus descia para conversar com Adão. Deus queria compartilhar com ele, Talvez chegando lá: oi Adão, está tudo bem por aí? Como é que está? Está gostando do que eu criei para você? E a mulher que eu fiz para você? Gostou? Maravilha? Deus batia um papo com Adão, e Deus quer ter essa intimidade conosco. E ele fez isso com Abraão. E Abraão agora, movido depois dessa energia, dessa essência de Deus chamar para conversar, e Abraão, como um bom judeu, começa a negociar com Deus, Ó Senhor, tu vai destruir, tudo bem, mas olha, porventura se eu encontrar 50 pessoas, tu não poupa? E Deus fala: tudo bem. E se você perceber, Abraão chega assim: Deus, me permita ser um pouco mais ousado. Se eu não encontrar 50, se eu encontrar 45, e vai abaixando, vai abaixando, E Abraão, diante dessa intimidade com Deus, ele usa de ousadia diante de Deus, sem ferir a Deus, e Deus não se sente ferido, porque era amigo dele. E você vai ver lá, E olha, interessante, depois que Abraão acaba de falar com Deus, na realidade Deus acaba de falar com Abraão, fala que Deus foi para o seu lugar e Abraão foi para o lugar dele, como diz o versículo 33, Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. E aí não tinha mais jeito, não tinha 10 pessoas lá. Deus destrói aquelas duas províncias. Mas olha o que diz o capítulo 19, o versículo 29. Olha que coisa bonita. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão. Olha aí. Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus foi lá destruir, mas ele lembrou de Abraão e disse: olha, tem aqui alguém que faz parte da linhagem de Abraão, tem alguém aqui que é da família de Abraão, eu vou tirar de lá. E Deus tira Ló por amor de Abraão, Então essa questão de intimidade nos leva a ter ousadia diante de Deus, e a gente pode chegar diante dele, sem protocolo nenhum. Além dessa oração de Abraão, que mostra que o primeiro benefício e a particularidade, a essência da oração é estreitar o nosso relacionamento com Deus. Porque como é que a gente conhece Deus? Conversando. Eu vim aqui a primeira vez, só conheci o pastor Daniel, mas aí fui conhecendo a pastora Sheila, fui conhecendo o pastor André, fui conhecendo um outro através de conversas. Deus quer que nós conheçamos cada vez mais a Ele. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus, ele não se revela totalmente, a gente nunca vai conhecer Deus na sua totalidade, mas nós vamos conhecendo cada vez mais Deus a partir do momento que teremos tempo com Ele, que teremos diálogo com Ele, relacionamento com Ele. E esse relacionamento, esse diálogo é através da oração e da palavra, A gente fala que a gente fala com Deus através da oração e Deus fala conosco através da palavra. É uma coisa interessante, Além da oração de Abraão, nós temos também a oração de Moisés. Mas olha, voltando aqui para Abraão, uma coisa interessante é esse diálogo de Deus com Abraão, esse relacionamento. Quando nós lemos segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7, e
Isaías 41:8 diz que Abraão é chamado amigo de Deus. Olha que coisa bonita. Jurei por Abraão, meu amigo. Abraão era chamado amigo de Deus, né? Imagine Abraão passeando lá pela cidade de Padã Arã, Canaã, aqueles lugares, né? E as pessoas, quem é aquele camarada? Oh, ele é amigo de Deus. Ele é Abraão, é amigo de Deus. Não mexe com ele é amigo de Deus. Que coisa bonita, né? Ser chamado amigo de Deus. E nós podemos também ter esse privilégio, se desfrutarmos desse benefício de oração, que é estreitar o nosso relacionamento com Ele. E além dessa oração de Abraão, que nos mostra esse benefício de estreitar o relacionamento com Deus, nós temos lá em Gênesis 33, do 7 a 11, que é a oração de Moisés na tenda da congregação. Eu gosto muito desse texto, Êxodo 33, de 7 a 11, vamos ler. Diz o seguinte, né? Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro, ou tenda da congregação. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual da entrada de sua própria tenda. Agora presta atenção no versículo 11, né? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha que coisa bonita, gente. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu procuro criar essa cena na minha mente, né? Moisés ali no deserto, aquele povo que perturbava ele. Se você ver lá no capítulo 18, né? Fala que Moisés ficava julgando o povo numa fila enorme, ficava o dia todo naquele sol escaldante, e aí o sogro de Moisés chega lá, e aí Moisés se sentindo, né? Ó, sogrão, tá vendo? Ó o que eu estou fazendo, o povo veio me consultar. E o sogro falou assim: isso não é bom, Moisés. Você está cansando o povo e você está cansando você. Você fica o dia todo aí, vai ficar estressado, o povo cansado. Olha, faça o seguinte, escolha uns 70 homens, né? Dê esses requisitos e dê a eles essa tarefa. E as coisas mais difíceis passam para você, né? E aí Moisés falou: olha, conselho de sogro é bom. Aceitou, né? Aceitou. E agora Moisés tinha tempo. Moisés entendeu que ele precisava ter um tempo a sós com Deus. E todo dia ele saía do meio do acampamento, logo cedo, ia lá para a tenda da congregação e ficava a sós com Deus. Eu acredito que essa tenda da congregação, além de Moisés estreitar o relacionamento com Deus, desfrutar da intimidade com Deus, era o momento dele recarregar suas baterias espirituais e emocionais. Era o momento dele ter uma terapia com Deus, desabafar, colocar para Deus os seus temores, os seus medos, as suas preocupações e ouvir as orientações de Deus. Ele ficava lá, a sós com Deus. E lembra que Jesus ensinou? Quando tu orares, entra no teu quarto e fala a sós com teu Pai que está nos céus. E eu gosto desse texto que fala: e teu Pai que estás nos céus vê a tua oração. Não fala que ele ouve, fala que ele vê, porque ele sabe exatamente o que está aqui dentro da gente. Às vezes a gente estava tão angustiado que a gente já não encontra palavras para falar, mas Deus vê dentro de nós os nossos desejos. E oração é isso, gente. É para nós estreitarmos os nossos relacionamentos com Deus. É para nós desfrutarmos da intimidade com Deus. Um certo senhor trabalhava numa grande empresa e ele estava passando por um momento de angústia. E ele, saindo da fábrica, foi até o prédio do escritório da firma para falar com o dono da empresa, para pedir ajuda. E ele chegou lá falando com a secretária falou assim: olha, infelizmente você não marcou hora, ele só atende com a agenda.
E mesmo sabendo que é uma emergência, ele está numa reunião e não pode ser interrompido. E aquele senhor desceu lá no elevador e ficou lá na porta da fábrica, sentou na sarjeta e ficou lá chorando. De repente vem um adolescente, assim mais ou menos de uns 12 anos, e senta do lado dele. Por que você está chorando? E ele conta a história. Precisava falar com o dono da empresa, estou desesperado, mas ele não pode me atender, está numa reunião, e a secretária falou que tinha que marcar a agenda. E o garoto falou: você quer falar com ele? Pega na minha mão que eu te levo lá. E aquele senhor meio incrédulo falou assim: não tenho nada a perder, né? Pegou na mão do garoto, e o garoto foi entrando na empresa sem ninguém barrar, né? Pegou o elevador, chegou e deu bom dia para a secretária e foi entrando na sala do dono, né, da empresa, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, realmente o dono da empresa estava numa reunião e ele falou assim: papai, esse senhor precisa falar contigo, ouve ele, papai. E ele falou: sim, meu filho, eu estou numa reunião, assim que eu acabar eu vou ouvi-lo. Nós temos acesso diante de Deus. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus magnífico que governa o universo, nós podemos ter acesso diante dele através de Jesus Cristo, que rompeu o véu da separação, e hoje nós somos chamados filhos de Deus. A gente não precisa chegar para Deus e chamá-lo de soberano, de poderoso, de magnífico. Ele é tudo isso. A gente pode chegar diante dele e falar: papai, Deus, eu preciso falar contigo, meu coração está em angústia, o Senhor sabe. Deus tem prazer em conversar conosco. E a oração é isso, né? A oração muito mais do que pedido. Imagine que você tem um amigo e toda vez que esse amigo te encontra, ele te pede alguma coisa. Vai chegar um momento quando você vê ele numa esquina, você vira na outra, né? E às vezes a gente só vai atrás de Deus para pedir. E Deus sempre vai ouvir, não vai se afastar da gente, vai responder. Mas Ele, tenho certeza que Ele gostaria que a gente falasse assim: Deus, senta aqui do meu lado, vamos conversar um pouquinho. Deus, eu estou tão alegre que aconteceu isso hoje. Deus, eu estou tão triste com que isso aconteceu, né? Olha, Deus, me ouve. Hoje nós estamos vivendo o período da comunicação. As pessoas nunca se comunicaram tanto quanto hoje. Mas ao mesmo tempo nós temos inúmeras pessoas que se sentem só, na solidão, isoladas, e não tem quem as ouça, porque as comunicações são virtuais. Muitas pessoas tentando suicídio porque se sentem sozinhos. Mas nós temos um Deus maravilhoso. Está sempre com seus ouvidos abertos, como diz a palavra, para nos ouvir. Está sempre com as suas mãos estendidas para nos abençoar, e com os seus ombros lá, para a gente encostar no ombro dele e falar: Deus, eu quero ficar um pouquinho no teu colo, eu quero conversar contigo. O primeiro e o maior benefício da oração é estreitar o nosso relacionamento com Deus. O segundo benefício que eu listei aqui é abastecer o nosso reservatório espiritual. Abastecer o nosso reservatório espiritual. Nós precisamos orar bastante, precisamos ter esse momento de oração para estarmos revestidos. Quando Paulo fala sobre conflito espiritual, lá em Efésios capítulo 6, de 10 até o 20, né? Ele vai falar para a gente resistir no dia mal, ficar firme, tomar, né, a armadura de Deus, e ele coloca lá cada item da armadura, e no final ele coloca: orando em todo tempo. A gente precisa usar toda a armadura, mas a oração é a chave da vitória. A oração é o nosso reservatório espiritual, é o nosso combustível espiritual. Lá no capítulo 6 de Daniel, vocês conhecem a história, né? Daniel tinha sido levado para a Babilônia, estava lá, e depois teve aquela sucessão da Babilônia para o Império Médio-Persa. E quando o rei, o imperador, entendeu que Daniel era uma pessoa diferenciada, resolveu colocá-lo como chefe de todos os governadores das províncias, né? Chamavam sátrapas, né? Que eram satrapias, né? Eram as províncias do Império Médio-Persa que tinha herdado da Babilônia, 127 províncias. E os outros ficaram com inveja e tentaram de tudo encontrar alguma coisa na vida de Daniel para tirar ele do cargo. Não encontraram. E aí falaram: vamos usar uma arma. Ele ora todos os dias.
E foram lá, falaram com o rei e fizeram aquele decreto: olha, né, se alguém orar, não sei a ti, que seja lançado na cova dos leões. E o texto diz que quando Daniel soube daquilo, o que ele fez? Misericórdia, né? Veja lá, Daniel 6,10. Olha que coisa bonita, gente, que Daniel faz quando soube do decreto. Daniel podia dizer: olha, o rei me colocou aqui numa posição privilegiada, eu preciso obedecer, vou me esconder. Mas diz aqui no versículo 10 do capítulo 6: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Então, já era costume de Daniel. E o que ele costumava fazer? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo o seu Deus. Olha que coisa bonita, gente. Daniel soube do decreto: não pode orar. O que ele fez? Poxa, não pode orar, é agora que eu preciso de orar. E ele vai e ora, abre a janela do quarto voltado para Jerusalém. Por que Daniel fez isso, gente? Quando Salomão consagrou o templo, fez aquela oração de dedicação, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 2, versículos 6, 38 e 39, ele consagrando, ele fala assim: ó Deus, se o teu povo, por causa do pecado, for desterrado e for levado para uma nação longínqua e ficar lá como cativeiro, mas se ele voltar para cá, para a nossa cidade, onde fica o templo, e orar a ti, tu perdoas as iniquidades deles e os traz de volta. Daniel estava lá no cativeiro e ele sabia exatamente dessa oração, dessa frase de Salomão na dedicação do templo. E ele sem pestanejar, sem medo nenhum, 3 vezes por dia, ele abria a janela do seu quarto e voltava para Jerusalém, onde ficava o templo, orava. Que coisa bonita, né? O Salmo 84, o salmista disse: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Olha lá, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Daniel orou. E o que aconteceu? Por causa da oração, ele foi lançado na cova dos leões. E por que os leões não fizeram nada com ele? Porque ele servia ao leão da tribo de Judá. Gente, olha, é no quarto de oração que vamos nos abastecer para enfrentar as covas dos leões. É no nosso quarto de oração que vamos nos abastecer para enfrentar as covas dos leões. Nós estamos aí cercados, né, por inimigos, além do nosso inimigo, arqui-inimigo, que é Satanás, e que usa pessoas para tirar a nossa paz, que usa circunstância para nos afastar de Deus, para nos deixar longe da presença dele, para nos amedrontar. Mas se nós tivermos o nosso compromisso com Deus e tivermos um tempo a sós com Deus para reabastecer o nosso coração, a nossa mente, estaremos com o nosso reservatório espiritual maravilhoso. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego nesse mesmo livro? Ananias, Azarias e Misael, né? Ananias, Azarias e Misael. O rei faz aquela estátua lá e as pessoas: olha, eles não deram crédito à tua ordem e à tua estátua. E Nabucodonosor chama ele e fala assim: olha, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. E se você não se prostrar, eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar da fornalha e da minha mão. E eu fico olhando eles, é como se ele falasse assim: ó, fica tu sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser, ele vai nos livrar da cova dos leões e da tua mão, mas nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Eles estavam dizendo: olha, nós preferimos morrer como cristão do que viver como pagão. Se Deus nos livrar, amém, mas se não livrar, amém, a gente morre, mas não deixa de servir a Deus. E aí, depois daquilo tudo, que eles foram lançados, até os soldados com aquele calor morrem. Depois o rei, depois de um tempo, olha e diz assim: olha,
Nós não colocamos 3 homens lá? Agora tem 4. E um parece com o Filho do Altíssimo. Agora imagine os 3, né? E com o anjo andando lá na fornalha de fogo e cantando: fogo, fogo, meu Senhor, fogo, quero ser de teu poder, manda fogo, fogo, meu Senhor. É isso, gente. A oração abastece o nosso reservatório. A oração nos faz ficar fortes e vai abastecer o nosso reservatório espiritual. Esse é o segundo benefício que eles têm. E o terceiro, gente, o terceiro benefício é que através da oração nós podemos lançar sobre Deus as nossas cargas, as nossas ansiedades. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro diz: olha, lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Olha que coisa maravilhosa. Jogue na mão de Deus. Quando Ele fala lance, né? Olha, jogue, transfira para Deus as suas cargas, os seus temores, as suas frustrações, as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. A ansiedade é uma preocupação demasiada com coisas que ainda não aconteceu e que podem não acontecer. Mas Pedro conhecia muito bem isso, porque ele servia a um Deus que é presciente. O que é a presciência de Deus? Ele sabe das coisas antes que aconteçam. Amanhã para Deus já foi ontem. Pedro sabia muito bem disso, porque Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, olha, antes que o galo cantar, 3 vezes tu vai me negar. E aconteceu. Então agora Pedro fala: olha, Ele é presciente, Ele sabe de todas as coisas. Se estamos ansiosos com as coisas que ainda não aconteceu, o que vai acontecer, vamos lançar sobre Ele, que Ele sabe exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer e se vai acontecer. Lance sobre Ele, por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo sabia da mesma coisa. Ele escreveu no Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo seja apresentado diante de Deus as nossas orações. Está ansioso? Fale com Deus. Está preocupado? Fale com Deus. Está nervoso? Não vai pescar, vai orar. Vai orar, né? E na oração não fica pescando não, né? Vai com Deus lá. Deus aqui, eu estou ansioso, eu estou preocupado. Deus aqui atende, né? A minha oração, fala comigo, descansa a minha alma, né? É isso que a gente precisa. Quantas vezes nós estamos aí aperreados com as coisas, as dificuldades que se levantam contra a gente, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem, vamos lembrar, né? E sobre a tempestade. Aleluia! Ele é Ele, e que a gente pode descansar no Senhor. E a oração é isso, gente, né? Tem muitos benefícios da oração, né? Oração é uma terapia, oração é força, é tudo isso. Mas eu queria trazer para vocês hoje, com essa brevidade, esses 3 benefícios da oração. Estreitar o nosso relacionamento, né? Eu fiz um devocional com o título: A oração que Deus não responde. Tem isso? Deus não responde alguma oração? Sim, se você não precisa pedir, não precisa responder. É só você conversar com Ele, né? E a oração, antes de tudo, é isso, né? A oração tem petição, tem ação de graça, como diz o Pai Nosso, né? Que o Pai Nosso não é uma reza, é um modelo de oração. Começa com a adoração. Ele é Pai, e a gente pode entrar na presença dele como filho, né? Então, oração é tudo isso, mas antes da petição, você vai ver que só no meio tem a petição, o pão nosso. Mas antes, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tu é o Pai Nosso, o teu nome é adorado, santificado é teu nome. Oração é esse relacionamento com Deus, que vai nos proporcionar ter a intimidade. Me lembre do Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer os seus segredos, os seus mistérios. Além de estreitar o nosso relacionamento, a oração abastece o nosso reservatório espiritual, e a oração nos proporciona lançar sobre Deus todas as nossas cargas.
Que Deus abençoe e que você desfrute cada vez mais da oração. Graças a Deus que vocês têm aqui um culto de oração. Por isso que eu disse no começo, eu me sinto bem vindo aqui na sexta-feira para vir orar com vocês e para receber o que Deus tem para ministrar o meu coração. Deus abençoe a todos. Amém.